Há um leque variado de temas para abordar com um dos ex-vice-presidentes da Assembleia da República, antigo deputado do PSD, que nos pode, por exemplo, dar uma luz sobre a última polémica no Parlamento que envolve André Ventura e o LIVRE. Há também os candidatos autárquicos que começam a posicionar, já para não falar das presidenciais que nos últimos dias têm sido fonte abundante de notícias. E é por isso, nosso convidado Fernando Negrão, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fazer aqui um pequeno enquadramento, porque esta manhã o LIVRE pediu ao Presidente da Assembleia da República uma nota de repúdio pelo discurso de André Ventura, feito na sessão evocativa do 25 de novembro, considerando que o líder do Chega fez a apologia dos crimes de guerra. Ventura citou Jaime Neves sobre a guerra colonial numa declaração que a líder parlamentar do LIVRE, Isabel Mendes Lopes, considerou ser dirigida aos partidos de esquerda. Vamos ouvir. Como dizia Jaime Neves sobre a guerra no ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar. Esta foi a frase que Ventura preferiu na sessão do 25 de novembro. Ora, o Presidente da Assembleia da República considerou que o debate do Orçamento do Estado não era o momento adequado para lidar com o tema. Fernando Negrão foi Vice-Presidente da Assembleia da República, é conhecedor do regimento parlamentar. Concorda com esta opção de Aguiar Branco? Antes de mais, cumprimentá-la e dizer que, de facto, nós temos aqui um problema que está a surgir e começa a ser recorrente, que é o problema da liberdade de expressão. O problema da liberdade de expressão está a substituir aquilo que é o debate político. Ou seja, confunde-se o debate político com falta ou ausência de liberdade de expressão. Quando André Ventura do Chega profere a frase que nós ouvimos e a senhora deputada do LIVRE considera que essa frase, enfim, era uma apologia dos crimes da guerra colonial, devia e tinha o dever de responder politicamente ao senhor deputado do Chega. Mas não o fez. Resolveu levantar uma questão ligada à liberdade de expressão. Ora, o deputado André Ventura e qualquer um dos deputados tem toda a liberdade para dizer aquilo que entende, naturalmente dentro de uma estrutura adequada e que se perceba. E nós percebemos bem o que é que queria dizer André Ventura. Agora, quem não percebeu foi o deputado do LIVRE. E é bom que a senhora deputada do LIVRE não confunda liberdade de expressão com a censura que ela pretendia fazer ao deputado. Portanto, depreende das suas palavras que entende que a Comissão de Ética e Transparência da Assembleia da República não vai determinar nada que seja censório daquilo que foi a afirmação feita por André Ventura durante esta sessão evocativa do 25 de novembro. Nós nunca devemos dizer nunca, porque os factos improváveis muitas vezes acontecem e nestes tempos estranhos que vivemos cada vez acontecem mais. Mas eu diria que essa comissão não deve ter qualquer intervenção nisto. O Presidente da Assembleia da República fez o que devia ter feito e, portanto, não vamos continuar a discutir um problema de liberdade de expressão em Portugal que não existe, mas se nós insistirmos nessa discussão, pode passar a existir. E não deve haver limites à liberdade de expressão? Qual é que é o seu entendimento? Parte do pressuposto que o discurso político hoje seja ligeiramente diferente daquele a que nos habituámos durante alguns tempos, durante um largo período de tempo na Assembleia da República, momentos também protagonizados pelo senhor. Sim. Há de facto um burburinho, um som de fundo, uma forma de expressar ideias, neste momento, muito diferente daquilo que era o Parlamento há uns anos. Mais agressivos, mais contundentes, fogem do discurso tradicional dos políticos portugueses. Mas isso, enfim, é natural, é dos tempos. A composição partidária mudou,
há partidos com pensamentos diferentes que não houve durante muitos anos, décadas de democracia, e nós temos que nos habituar a essas mudanças, porque um país e uma democracia evolui e sofre mudanças. Essas mudanças trazem transformações nos discursos. E é isso que está a acontecer. Deixe-nos agora voltar à agulha para as presidenciais. Já há alguns nomes que começam a posicionar-se no campo político da direita. À cabeça está Marcos Mendes. É, em sua opinião, aquele que está em melhores condições de ser o candidato apoiado pelo PSD? Eu diria que neste momento é aquele que tem melhores condições, porque, enfim, tem um passado político que todos nós conhecemos de há muitos anos, eu diria mesmo desde 75 ou 76, começou a sua vida política no Governo Civil em Braga, e depois foi ministro várias vezes, foi líder de um partido político, o PSD, e, portanto, tem um currículo partidário, um currículo político que nós conhecemos, sabemos o que pretende para o país e sabemos o que quer, agora principalmente com os comentários que tem feito ultimamente num canal de televisão. Eu diria que Marcos Mendes, na minha opinião, só tem um aspecto que não é tão positivo. E esse aspecto não é tão positivo, é o facto de estar há tanto tempo na política que corre o risco de não trazer nada de novo para o país. E o país precisa de coisas, de gente nova e de coisas novas. Os outros candidatos, nós desconhecemos quase por absoluto o que é que pensam do país e que ideias é que têm para o país. Já percebi que está a falar de Henrique Gouveia e Melo, já vamos falar sobre Henrique Gouveia e Melo. Deixe-me só antes perguntar-lhe, nos últimos dias começou também a ganhar forma uma possível candidatura de Aguiar Branco, de resto aquela intervenção que fez durante a sessão evocativa do 25 de novembro foi muito elogiada. É um bom candidato? Enfim, pode vir a ser um bom candidato, neste momento não é. E neste momento não é, porque nós também não conhecemos o pensamento político de Aguiar Branco. Aguiar Branco passou pela defesa, passou pela justiça, embora pouco tempo, foi deputado, também não foi muito tempo, e tem a sua vida profissional, é uma vida profissional considerada com qualidade. Mas continuamos, foi por isso que eu disse há pouco, continuamos com o problema de não sabermos o que é que o candidato, o putativo candidato Aguiar Branco, pensa sobre o país, o que é que quer para o país e que propostas é que tem para fazer para o país e mesmo para o exercício do seu próprio mandato, não é? Ou mandado, não é? E mesmo para isso, nós não sabemos. Bom, então vamos pensar agora então em Henrique Gouveia e Melo, porque há pouco falava em candidatos dos quais não se conhecem o pensamento político e referia-se especificamente a Henrique Gouveia e Melo, presumimos. E não só, também há Aguiar Branco, não é? E outros da esquerda que vão aparecendo e nós também não conhecemos o respectivo pensamento. Também há candidatos à esquerda. Gouveia e Melo, não sabemos, olha, começando por isto, Gouveia e Melo, Almirante Gouveia e Melo, nós não sabemos se é de esquerda, se é de direita. Isto tem importância, ainda tem importância, porque nós balizamos as ideias e os discursos ainda numa perspectiva de esquerda ou de direita. E nós não sabemos onde é que se inclui o Almirante Gouveia e Melo. Para além disso, o Almirante Gouveia e Melo é um militar, o seu próprio currículo, quer dizer, já vamos conhecendo umas coisas, com uma ligação muito forte aos submarinos, chegou a chefe de Estado-Maior da Armada, e é isto só que nós temos. Temos um militar que nunca fez outra coisa, foi um militar competentíssimo, por isso chega a chefe de Estado-Maior da Armada, e, quer dizer, agora repito-me relativamente àquilo que disse atrás, e nós desconhecemos por completo o que é que o Almirante tem
para oferecer aos portugueses para votarem nele. E os portugueses têm que refletir muito seriamente nisto, porque não podem fazer um exercício de exclusão de partes por estarem zangados com o partido A ou o partido B ou com todos e votarem no Almirante Gouveia e Melo. Acha que esse facto faz com que Henrique Gouveia e Melo surja como favorito nas sondagens? É de alguma forma surpreendente, tendo também em conta o facto de, como aqui sublinhava, não se conhecer o pensamento político do Almirante? Acho que é esse facto, e o facto não é esse, não se conhecer o pensamento político do Gouveia e Melo. É o facto das pessoas estarem zangadas com os partidos políticos e com a forma como se faz política em Portugal. E o melhor exemplo disso é aquilo que se passa na Assembleia da República, em que os discursos agressivos, como dizia há pouco, e com as características que nós vamos assistindo, faz com que as pessoas se zanguem ainda mais com os políticos e com a forma de fazer política. E por isso, por exclusão de partes, viram-se para um candidato que não conhecem, mas que a determinada altura prestou um serviço importante ao país. E quem é que pode ser o grande adversário do candidato apoiado pelo PSD? Um candidato forte à esquerda ou Gouveia e Melo? Um candidato forte à esquerda. E o candidato forte à esquerda não vejo que possa ser outro, porque é o mais forte que não António Vitorino. E António Vitorino, será interessante nós assistirmos aos debates, para vermos um debate entre António Vitorino e o Almirante Gouveia e Melo. E para nós vermos o que é um político com ideias para o país e o que é um político que teve a sua vida, é uma vida que devemos respeitar e é uma vida respeitável, mas nunca teve qualquer intervenção política e nunca apresentou uma ideia para o país. Agora, deixe-me dizer só isto. Quando eu digo que é importante a preparação política, não é a política de mostrar aquilo que não se fez, de dizer aquilo que não corresponde à verdade, de insultar os adversários políticos, de levantar questões que não as questões essenciais do país. Não, eu estou a falar da política séria e da política que o país precisa desesperadamente em todas as áreas, e nós não vemos os atuais partidos políticos a tomar medidas relativamente a cada uma delas. A justiça, a saúde, a educação, a segurança. E, portanto, é nesse sentido que eu falo dos candidatos às presidenciais. Há pouco punha em evidência o facto de Henrique Gouveia e Melo ser um militar. Acha que é um handicap? Vê algum problema no facto de alguém com origem precisamente nas Forças Armadas ser candidato à presidência da República? Não é nenhum handicap. Eu tenho o maior respeito pelos militares e pelas Forças Armadas. Acho mesmo que o poder político negligenciou o tratamento das Forças Armadas em Portugal, e hoje as Forças Armadas são quase um nicho na segurança externa nacional. Os políticos esqueceram-se que temos Forças Armadas, os políticos portugueses esqueceram-se que as Forças Armadas são fundamentais, como hoje nós vemos a NATO a exigir que tenha pelo menos 2% do PIB nacional investido nas Forças Armadas. E como nós vemos que, apesar de tudo, ainda há países que invadem outros países. E por isso temos que estar preparados. E não estamos preparados porque os políticos, e volto a dizer, negligenciaram as Forças Armadas. Agora, quanto ao Almirante Gouveia e Melo, na minha opinião, o Almirante Gouveia e Melo é uma pessoa respeitável, tem uma carreira brilhante, mas não tem uma única intervenção política conhecida ou mesmo desconhecida. Nunca ninguém falou sobre intervenções políticas de Gouveia e Melo. E Gouveia e Melo foi sempre só um militar. E eu digo só porque quem se quer candidatar a Presidente da República tem que ter, no mínimo, experiência política. O próprio Fernando Negrão nunca ponderou essa hipótese? Não, nunca ponderei essa hipótese. Eu estive na política e, enfim, de alguma forma ainda estou, numa perspectiva sempre de serviço
e de ir cumprindo as minhas tarefas naquilo que eu sabia e fazê-las o melhor possível. Nunca estive na política a pensar que seria presidente, primeiro-ministro ou fosse o que fosse. Presidenciais não, autárquicas. É que foi candidata à Câmara de Setúbal em 2021, que é uma Câmara historicamente comunista, é neste momento vereador. Estaria disponível para voltar a candidatar-se? Não estou disponível, porque esta minha candidatura foi a segunda candidatura à Câmara de Setúbal, sempre com o intuito de vir a ser presidente da Câmara de Setúbal, mas Setúbal tem esta preferência pelos comunistas e pelo Partido Comunista Português, e portanto eu acho que é desnecessário estar a insistir uma terceira vez para voltar a não ser eleito Presidente da Câmara. E a outro município, Dr. Fernando Negrão? Não, a nenhum município. A minha vida autárquica termina no fim deste mandato. Deixo só perguntar, porque em relação às eleições autárquicas nós não sabemos que elas vão ser decisivas para os partidos voltarem a medir forças, e eu pergunto-lhe se uma derrota do PSD nas autárquicas pode ter algum impacto no governo. Pode. Normalmente, como nós sabemos, não é bom que as autárquicas corram mal ao partido que suporta o governo. Vimos isso principalmente com o Primeiro-Ministro Guterres e com o PS, portanto, em que a determinada altura, fruto dos resultados autárquicos, das eleições autárquicas, António Guterres classificou o país como podendo entrar numa situação de pântano e demitiu-se, e houve eleições gerais que depois mudaram a face política do país. Esse é só um pequeno exemplo, mas qualquer mau resultado não é que seja um fracasso. Também depende da amplitude da derrota, mas não é bom para o governo. Dr. Fernando Negrão, muito obrigado por ter vindo a este direto ao assunto e também pelos esclarecimentos que nos deu. Ficámos, por exemplo, a saber que no próximo ano não vamos ver fotografias do Dr. Fernando Negrão espalhadas pelos outdoors ao longo da Avenida Luísa Todi em Setúbal. Muito obrigado e voltaremos seguramente a conversar noutras ocasiões nesta tarde política. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.